Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o programa Com a Palavra. Professor há mais de 30 anos, formado em Geografia, mestre em Educação pela UFES. Nascido em Santa Leopoldina em 17 de novembro de 1966, em um local onde hoje é Santa Maria de Jetibá. Há mais de 25 anos ele se mudou para Vitória. O deputado estadual do PSDB, Sérgio Majestic, é uma voz de oposição na Assembleia e defende causas que envolvem as áreas de educação, meio ambiente, gestão pública e inclusão social. Com a palavra, o deputado Sérgio Majestic. Deputado, uma das marcas do seu mandato é a plataforma colaborativa que está disponível no seu site, que é o Mapa da Educação. Como é que funciona? Então, na verdade, o Mapa da Educação é só uma parte de um vasto trabalho que a gente tem feito na área da educação. Então, esse mapa as pessoas acessam o nosso site, qualquer pessoa, um professor, aluno, pai de aluno, funcionários de uma escola, acessa o nosso site, acessa a plataforma, preenche alguns dados e lá tem uma série de questionários, uma série de perguntas para ele avaliar sobre as condições da escola. Como se possui quadra de esporte, se tem laboratório de ciência, se tem laboratório de informática, se as salas são climatizadas ou não, enfim, para dar um panorama geral. E qualquer pessoa, né, de qualquer comunidade escolar pode acessar o site e acessar a plataforma e fazer essa avaliação, que tem por objetivo respaldar e fundamentar ainda mais o nosso trabalho em relação àquilo que são as reais condições das escolas públicas estaduais do Estado do Espírito Santo. Eu já visitei mais de 187 escolas, a gente tem uma avaliação, um diagnóstico que nós fazemos, mas esse diagnóstico nós gostaríamos de estar fazendo, estamos fazendo, porque é um diagnóstico sob o olhar do aluno, do professor, do pai do aluno, porque o diagnóstico que nós temos normalmente ele é respondido por um coordenador pedagógico, pela pedagoga ou pela diretora. Então, essa é só uma parte complementar de um trabalho muito amplo que a gente tem feito nessa área. E o que o senhor tem tido de retorno dessa plataforma? O que chegou para o senhor já dessa plataforma? Então, essa plataforma ela é relativamente nova. Então, nós ainda estamos divulgando, porque tem algum, assim, apesar de a gente divulgar muito pelas redes sociais, mas nem sempre o alcance é total. Agora a gente está fazendo uma divulgação nas próprias escolas e a gente tem tido um retorno de razoável para bom até agora, né? E mostrando, de certa forma, confirmando em grande parte aquele diagnóstico que a gente já tinha, que as escolas em grande parte carecem muito de infraestrutura, que a maior parte das avaliações que a gente tem recebido até agora batem com o nosso diagnóstico em termos de ter uma estrutura precária, de não ter quadra de esporte, de não ter laboratório de informática, enfim, além de vários outros problemas. Falando já de uma informação que o senhor já passou a respeito das visitas do senhor. Desde 2015 o senhor já visitou 187 escolas estaduais em 77 municípios do Espírito Santo. Como é que isso tem impactado no mandato do senhor e na construção das propostas do senhor para a educação no Estado? Então, isso tem sido muito importante porque isso respalda o meu discurso sobre a situação precária da educação, porque eu não estou falando em tese, eu estou falando com base nas visitas que eu tenho feito, naquilo que eu tenho constatado pessoalmente nas escolas, e tem servido tanto para as nossas propostas como para indicações, porque às vezes as pessoas não entendem aquilo que um deputado pode e o que ele não pode fazer. Então, por exemplo, uma escola não tem laboratório de informática. Eu não posso fazer um projeto de lei para se criar um laboratório de informática. Só o governo pode fazer isso. A Constituição, ela veta, né, a possibilidade de um deputado fazer um projeto que venha a aumentar gastos do Estado, mesmo que seja de extrema necessidade. Então, o que a gente faz? Nós fazemos isso através de indicações ao governo, porque é ele que tem que fazer. Então, nós fizemos mais de 200 indicações, grande parte dessas indicações, nesse tempo que eu estou aqui, são vinculadas a escolas. Então, essas visitas têm nos respaldado para mostrar ao governo a situação precária, mostrar à sociedade o outro lado da questão, porque muitas vezes o governo faz uma propaganda intensa, né, dos seus projetos, como o Projeto Escola Viva e outros, mas escamoteia aquilo que é a realidade da maioria absoluta das escolas. Então, essas visitas são de extrema importância. Como você disse, eu visitei 187 escolas
em 77 municípios, quer dizer, o único município do estado que eu não visitei escolas ainda é o município de Presidente Kennedy, mas nós estamos indo nos próximos dias fazer uma visita ali e vamos continuar, porque a minha intenção agora, por exemplo, muitas escolas eu visitei em 2015, então pretendo agora, a partir de 2017 em 2018, voltar a essas escolas para fazer um comparativo entre o que essas escolas eram em 2015 e o que elas são hoje, ou seja, que progresso ocorreu ou se houve algum progresso, algum investimento de fato. Como é que o senhor considera a atuação do senhor em relação à aprovação de um projeto importante de educação do governo, que foi o Escola Viva? Olha, a Escola Viva, assim, a luta por uma escola de tempo integral, e mais do que uma escola de tempo integral, nós que somos, eu tenho 32 anos da minha vida dedicada à educação, é uma luta histórica, uma escola integral, que é muito mais do que uma escola de tempo integral, que são coisas diferentes. Então, o governo já está cumprindo, então começa a cumprir aquilo que o próprio Plano Nacional, o Plano Estadual diz a respeito de escolas de tempo integral. Nós precisamos mais do que uma escola de tempo integral, precisamos de uma escola integral. Agora, o que aconteceu aqui no Estado? Se atropelou todo um processo, porque se você tem uma quantidade imensa de escolas jogadas atrás, com problemas, porque assim, os problemas da educação, eles são gigantescos. É o problema salarial do professor, é a qualificação do professor que é cada vez pior, é a estrutura das escolas, é o problema socioeconômico dos alunos. Então, assim, é uma gama de problemas que explodem dentro da escola e que gera esse quadro ruim que a gente tem em termos de resultados educacionais por falta de um compromisso verdadeiro com a educação, isso tanto em nível federal, quanto em nível estadual, quanto municipal. Educação nunca foi prioridade para ninguém, para governo nenhum e para partido nenhum. A prioridade só existe no discurso, na prática não existe prioridade da educação. Então, quando o governo fala assim, olha, eu vou implantar agora um modelo de escola de tempo integral, ótimo. Aí começa a pegar as melhores escolas de determinados municípios para fazer esse projeto. Caso, por exemplo, vou citar um caso recente, Iuna. O governo pegou a escola Henrique Coutinho, a melhor escola da cidade, e implantou lá a escola de tempo integral. Entre aquilo que o secretário de Educação e o governador acham que é o ideal e o real, existe uma diferença imensa. Então, quantos alunos efetivamente em Iuna podem ou querem estudar em regime de tempo integral? Então, a maioria, vamos imaginar que todos os alunos da escola Henrique Coutinho e Iuna quisessem permanecer em tempo integral. Não ia poder, porque se a escola ela passa a ser de tempo integral, um turno tem que ser eliminado. Porque, por exemplo, você tem 350 alunos de manhã, 350 à tarde, como é que você bota 700 alunos para estudar em tempo integral? Onde eles vão ficar? Não tem espaço físico para isso. Então, mesmo que todos quisessem, não poderia. Mas uma parte não pode, porque é estagiário, porque tem que ajudar o pai e a mãe em casa, porque tem outros afazeres, enfim, por uma infinidade de motivos. Então, se cria, o próprio regulamento diz, tem que ter uma escola espelho, quer dizer, uma escola para onde esses alunos que não querem ou não podem ficar, eles vão. Então, lá em Iuna não tinha uma outra escola do Estado. Então, a prefeitura cedeu uma escola para que aqueles alunos e os professores que não podiam ficar no Henrique Coutinho fossem uma escola de péssima estrutura, que precisava de uma reforma muito grande. Ali dentro foram colocados alunos e professores. E os meninos da prefeitura foram para onde? Os alunos do Fundamental 1. Foi para uma faculdade emprestada. Você imagina, menino de primeiro ano estudando dentro de uma faculdade. E os alunos da escola Henrique Coutinho, naquela escola em péssimas condições. Então, por que o governo, primeiro, não constrói uma nova escola ali em Iuna, por exemplo, instala lá o projeto e não atrapalha a vida dos demais alunos? E outra coisa, eu sou professor eu fui professor de rede pública, né, sou fruto da escola pública, estudei a minha vida inteira, fui aluno trabalhador, estudava desde a antiga e 7ª série, hoje 8º ano, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, quer dizer, trabalhei e estudei a minha vida inteira praticamente, trabalhei muitos anos na rede estadual, muitos anos na rede municipal de Vitória e muitos anos na rede particular. Conheço muito bem a realidade educacional. O que faz uma escola oferecer um bom ensino ou não é o tempo integral, é uma infinidade de fatores. Por exemplo, as principais escolas particulares de grande resultado aqui, por exemplo, na Grande Vitória, elas são de turno único.
ou seja, turno único não, elas são de semiturno, né? Ou seja, ela funciona com vespertino e com matutino e com noturno, e oferece um bom ensino. Então não é o ensino integral, de tempo integral, que vai fazer uma escola ser boa ou ruim, tem outros fatores. Então, o governo instala essas escolas, faz uma propaganda imensa, mas abandona todas as outras. Nós temos visitado escolas que assim, aqui a situação é uma coisa que até o diabo duvida. Nós temos uma quantidade imensa de alunos, para você ter uma ideia, estudando dentro de salas de PVC. Salas de PVC. Nós temos casos assim em Muqui, em Linhares, em Santa Maria de Jetibá, aqui na Serra, em vários municípios. Por exemplo, a escola cresceu muito, ela está em péssimas condições, então o governo construiu uma estrutura provisória, que é PVC plástico mesmo. Faz um calor infernal, aquilo é quase igual a um forno. Quer dizer, como o governo, então, vai implantar um projeto que, segundo ele, é um projeto que revoluciona a educação, enquanto a maioria dos alunos está nessas condições? Então, primeiro, eu não deveria pensar em oferecer uma estrutura razoável para todo mundo, para depois avançar num projeto muito mais moderno? Então, assim, o projeto Escola Viva no Espírito Santo, ele tem servido ao governo para fazer uma propaganda mentirosa sobre a educação. É um projeto tipicamente marqueteiro, porque ele atende um número ínfimo de alunos. Eu não estou entrando no mérito se o projeto é bom ou ruim, eu estou falando da realidade educacional como um todo, que é o que me interessa discutir. Porque não me interessa discutir se esse projeto é bom ou ruim, me interessa discutir o que o governo está fazendo, ou melhor, o que ele não está fazendo pelas quase 500 escolas estaduais que estão numa péssima condição e onde estão mais de 95% dos alunos. Não está fazendo absolutamente nada. Então, o projeto, através da mídia comprada pelo governo, da publicidade, ele engana a opinião pública, que acha que aquilo é para todo mundo, que isso vai se expandir rapidamente. Olha, o governo pretende instalar até 30 escolas dessa até o final do seu governo, quer dizer, até 2018. Se a gente for pensar que a cada 4 anos vão se instalar 30, nós vamos demorar quase uns 50 anos até que o estado inteiro e todo mundo tenha acesso a esse tipo de escola. Então, o que não pode, o governo pode instalar quantas escolas ele quiser, se tem dinheiro para isso. O que não pode é acontecer o que está acontecendo, o governo abandonar e sucatear a educação como ele está fazendo. Deputado, agora a gente faz uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta com a palavra o deputado Sérgio Majeski. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e hoje com a palavra o deputado Sérgio Majeski. Deputado, o senhor fez uma denúncia recente à Procuradoria-Geral da República sobre o uso de verbas de educação no Estado. Qual o teor dessa denúncia e o que motivou o senhor a fazer essa denúncia? Olha só, o dinheiro destinado a investimento em educação, chamado MDE, ele não pode ser usado para nenhum fim que não seja algo que resulte no progresso e na melhoria da educação. Aqui no Espírito Santo, desde 2004, começou a se usar, se contabilizar como investimento em educação, ou como MDE, pagamento de inativos, ou seja, aposentados e pensionistas. Certo, isso começou em 2004, 2005, 2006, 2007, enfim. Só que assim, e a Constituição diz que 25% de um grupo de impostos tem que ser investidos em educação. Então, apesar de estar contabilizando naquela época como investimento em educação, isso não afetava os 25%. Então, por exemplo, em 2009, 2010, o governo diz assim, nós estamos investindo, na verdade, mais do que a Constituição prevê, que é 25%, nós estamos investindo 28%. Mas 3% desse 28% era, na verdade, pagamentos de inativos. Com o crescimento de aposentados e pensionistas, ele começou a entrar nos 25%. Entendeu? Então, a partir de 2011, então, o governo, ao invés de investir 25%, investiu 24%, depois 23%, 22%, e dizendo assim, nós estamos investindo 27%, nós estamos investindo 26,5%, estamos investindo 28%, mas somando o pagamento de aposentados. Até nós chegarmos, por exemplo, no ano passado, foi 19,5%. Quer dizer, dos 25% obrigatórios, na verdade, para o MDE, efetivamente, para investimento em educação, foi 19,5%. O resto contabilizado, que o governo fala assim, não foi 19,5%, foi 27,5%. Na verdade, esse 27,5% que ele está dizendo, esses 8% foi de pagamento para inativos.
o que é inconstitucional. Porque pagamento de aposentados e pensionistas não é investimento em educação. Porque, assim, qual o retorno de melhoria para a educação que tem você pagar aposentados? Os aposentados têm todo o direito de receber o seu dinheiro, enfim, de ter uma vida digna. Só que a aposentadoria, quando você recebe a sua aposentadoria, o dia que você aposentar, vem do fundo previdenciário para o qual você contribuiu. Não pode ser retirado de um imposto destinado à educação, à saúde, ou seja lá o que for, que é o que está acontecendo. Então, cadê o dinheiro da Previdência para pagar? Porque é dos fundos previdenciários, seja do IPJM, né, que é o Instituto dos Funcionários Públicos aqui do Estado, ou do INSS, se os professores ou pessoas eram contratadas. Tem que vir daí, não pode ser retirado do MDE. Então, desde que isso começou a ser visto, né, aqui no Estado, porque por muito tempo não foi, então desde 2009 até hoje, aproximadamente 4 bilhões de reais deixaram de ser investido propriamente em educação, no sentido de melhoria para a educação, melhoria das escolas, qualificação dos professores, enfim. Nós já tínhamos o Ministério Público de Contas aqui do Estado já tinha alertado isso em 2013, continuou se fazendo. No ano passado, nós pegamos toda a fundamentação do Ministério Público de Contas aqui do Estado, mais um amplo estudo feito pelos meus assessores. Nós fizemos uma cartilha mostrando como isso vem sendo feito no Estado. Quando a LDO chegou aqui, nós fomos à Comissão de Finanças da Assembleia mostrar que o orçamento não podia ser aprovado daquela forma, porque estava se usando indevidamente o dinheiro, não se deu ouvido. No dia da aprovação aqui, eu fui o único deputado novamente a votar contra, né, a LDO, foi como se eu tivesse falado para as paredes, foi aprovado da mesma forma. Então nós vimos como única solução ir a Brasília, denunciar a resolução do Tribunal de Contas, porque olha o que o Tribunal de Contas fez. Era a tarefa dele dizer assim, olha, isso não pode ser feito de forma nenhuma e não aprovar a conta dos governadores daquela forma. Ao invés de fazer isso, o Tribunal de Contas, ele cria uma resolução amparando os governos. A resolução, se eu não me engano, 212, alguma coisa assim, não me lembro, não me falha a memória se é essa. Enfim, ele cria uma resolução dizendo assim, não, pode sim ser feito dessa forma e não sei mais o que, passa assim como se estivesse falando ali em remuneração de professor, que isso sim pode, mas remuneração de professor é muito diferente de aposentadoria. Então nós fomos a Brasília, fizemos uma denúncia muito bem fundamentada, inclusive colocando toda a situação precária da educação do Estado. O subprocurador, né, que trabalha diretamente com o procurador-geral Rodrigo Janot, nos recebeu de uma forma muito atenciosa e nós ficamos torcendo para que isso andasse. Nós achávamos que ia andar sim, mas não tão rápido. Isso foi dia 9 de março. Já em abril, o procurador-geral tinha entrado no Supremo pedindo a inconstitucionalidade da resolução do Tribunal de Contas que tem garantido o governo a fazer isso. Agora, o Supremo, a ministra Rosa Weber, né, que tá relatando essa nossa denúncia, e ela o Tribunal de Contas já se manifestou, a AGU já se manifestou, a AGU, a Advocacia Geral da União, né, ela deu um parecer exatamente conforme o nosso entendimento, dizendo que de forma nenhuma pode se contabilizar como MDE a pagamento de aposentados, e agora só está faltando, se eu não me engano, está faltando só um parecer de alguém para que a ministra Rosa Weber dê o seu veredicto e que a gente acredita que vai cassar mesmo essa resolução do Tribunal de Contas. E aí a gente vai começar uma nova luta, que é para que esse dinheiro seja ressarcido para a educação. O senhor falou que o caso foi bastante analisado pelos seus assessores. Uma das marcas do mandato do senhor é justamente a transparência e a postura do senhor em relação à contratação de assessores. Como isso funcionou e por que o senhor decidiu agir dessa forma para contratar os assessores que servem ao gabinete do senhor? Olha só, eu sou professor, né, não estou na sala de aula nesses últimos 2 anos, mas estive na sala de aula por 30 anos e uma das prerrogativas elementares da educação é formar cidadãos, contribuir para a formação da cidadania. Então, assim, eu sempre fiz com meus alunos o trabalho, o discurso da importância da ética, do republicanismo, da democracia, da moral. Então, assim, uma vez eleito, eu passei a me pautar por aquilo tudo que eu sempre preguei.
Então, eu fiz um processo seletivo para os meus assessores, com análise de currículo, entrevista, de acordo com a capacitação de cada um e dentro daquilo que eu tinha programado, como eu tinha planejado o meu gabinete. Contratei, ao invés dos 18 que os deputados têm direito, eu trabalho com 10 assessores, eu acho que é suficiente. E então, assim, é por acreditar naquilo que eu sempre preguei e mostrar, principalmente aos meus ex-alunos que me acompanham, né, sempre, que eu não me distancio daquilo que era o meu discurso. Então, assim, Paulo Freire dizia, e tem uma frase do Paulo Freire interessante num texto dele, que ele fala assim: o discurso e as ações têm que ir se aproximando até que as duas sejam uma coisa só. Porque o que a gente vê no Brasil é assim, o discurso para um lado, a ação para o outro, né? Então, graças a isso, né, nós tivemos uma economia muito significativa nesses 2 anos para os cofres públicos. Economizamos aproximadamente R$1.030.000 nesses 2 anos, não só por ter um número de assessores bem menor do que eu poderia ter, mas também porque a gente economiza, em média, 70% da chamada verba gabinete. Infelizmente, nós não temos como destinar para onde esses recursos vão, né? Eles são devolvidos aos cofres públicos, mas a gente não tem como destinar, né, para ir para a educação, para a saúde. Nós fizemos um projeto aqui para que o superávit, né, da casa, por exemplo, fosse sempre destinado diretamente à educação e à saúde, mas não passou. O senhor tem alguns projetos que não passaram também, alguns não, muitos projetos. Muitos. Por quê? Por causa dessa atuação como oposição, a única oposição na casa? Olha só, eu tenho dito isso e afirmo categoricamente. A Assembleia Legislativa, muitas vezes, infelizmente, ela tem agido como um cartório para carimbar os projetos do governo e carimbar ou não aquilo que o governo quer ou o que o governo não quer. Boa parte dos meus projetos que não passaram aqui, que foram reprovados ou que, né, teve votação contra, foi porque o governo não quis, não é porque era inconstitucional, porque tinha vício de inconstitucionalidade, a desculpa é quase sempre essa, mas não é. Na maioria das vezes é porque o governo não se interessa, ou porque não é de interesse do governo mesmo, ou porque é um projeto de minha autoria, né, como sou crítico e como sou oposição ao governo Paulo Artung. Então, muitos projetos são reprovados mesmo por isso. Agora, é uma pena, porque a minha oposição, a oposição que eu faço aqui, quando você fala em oposição, sempre parece aquilo que é da pessoa que vota contra tudo, vota tudo contra o governo. Os projetos que chegam do governo, que eu acho que são bons para a sociedade, eu aprovo, enfim, né, voto a favor, e a minha oposição, ela é fundamentada. Tudo aquilo que eu critico o governo aqui, eu provo que eu estou criticando, eu mostro que eu estou criticando, eu me fundamento muito bem. As pessoas podem concordar ou não comigo, mas eu nunca faço uma oposição rasa, eu nunca faço uma crítica rasa. Tudo que eu faço é sempre muito bem fundamentado. O senhor tem uma atuação também em relação ao meio ambiente, o senhor teve votações importantes e posições importantes em relação ao reuso da água. Por que o senhor fez dessa forma? Por que o senhor considera importante a gente pensar no reuso da água e pensar no meio ambiente? O meio ambiente, a gente tem que sair do discurso, a gente tem que ir para a prática. A questão hídrica hoje, e os meus projetos estiveram muito vinculados à questão, né, hídrica. A questão hídrica hoje ela é um calcanhar de Aquiles para grande parte dos países do mundo. Então não existe uma solução para isso. Existem soluções que a gente tem que ir criando para tentar viabilizar a preservação desse recurso, o reuso desse recurso, a recuperação dos mananciais. Então os meus projetos foram muito nessa questão, né, de que a gente precisa apresentar, e são projetos que são bons, mas que não são solução por si só. Nós precisamos de muito mais do que isso. Então, assim, a preocupação com o meio ambiente, assim, chega de falar assim, olha, se a gente não cuidar da água, daqui a pouco não vai ter. Isso está acontecendo agora. Não é mais um problema para você pensar assim, olha, vai acontecer daqui a 50 anos. Está batendo na nossa porta e nós continuamos falando como se fosse ficção científica ou como se fossem resultados para daqui a 50, 100 anos. Então, também pela minha formação como geógrafo, o geógrafo, desculpa a falta de modéstia, mas o geógrafo uma pessoa que lida com todos os problemas praticamente do planeta, que vão dos problemas ambientais, dos problemas, né, de recursos naturais, passando pela questão das políticas sociais, economia, demografia, enfim. Então, também vem daí essa minha preocupação e esse meu conhecimento também do problema e dos problemas ambientais. Falando dessa responsabilidade do geógrafo,
de cuidar de todos os problemas, também é importante chamar a população para discutir esses problemas. O senhor propôs mais de 25 audiências públicas, encontros com a sociedade. Como é que o senhor acha que isso é importante? Olha só, muitas vezes as pessoas falam assim, as pessoas estão tão desacreditadas da política, elas dizem assim, a audiência pública não serve para nada, não resolve nada, vai lá, todo mundo fala e não dá em nada. Eu discordo. A audiência pública, eu acho que ela pode dar em muita coisa a partir do momento que as pessoas realmente passarem a participar disso e acreditar. Porque, olha só, se não resultar em algo prático, efetivamente, muito rápido, a audiência pública ela faz parte de um processo de você conscientizar, de você dar voz às pessoas, de você disseminar uma ideia, uma discussão, de você oportunizar as pessoas a debaterem um assunto, você dar visibilidade para um problema ou para um segmento. Então, a audiência pública ela pode ter várias finalidades. Essa não é a audiência pública que vai resolver, mas ela é parte de um processo. Então, nós realizamos muitas audiências públicas. Na época da implantação da Escola Viva, nós levamos audiência pública para várias cidades do interior. E eu fazia parte da comissão, eu era presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós temos muitas audiências, trazendo as pessoas que trabalhavam com N projetos aqui no Estado, para dar visibilidade a isso. Fizemos visitas técnicas. Agora, infelizmente, eu não participo mais de nenhuma comissão. A influência do Poder Executivo na Assembleia Legislativa é tamanha que o governo impediu que eu fizesse parte. Então, você vê aonde chega a subserviência da Assembleia, né? Dos deputados terem se submetido a essa questão de impedir um colega de fazer parte como membro efetivo de comissões, principalmente das comissões mais importantes. E olha que a Comissão de Ciência e Tecnologia é considerada uma das menos importantes aqui. Ela não é das comissões, né, como Finança, Justiça e tal, que são as comissões de maior poder, vamos dizer assim. Então é lamentável, mesmo assim, eu faço parte, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Políticas para a Juventude e da Frente Parlamentar de Políticas para Pessoas com Deficiência. Então, através dessas comissões, eu continuo fazendo, nós fizemos uma audiência pública recentemente em São Mateus, fizemos aqui também para discutir a exclusão dos jovens relacionado ao fechamento de escolas, porque na hora que a gente estava debatendo, falando sobre a questão da Escola Viva, eu esqueci de dizer dessa questão, né? O Estado fechou 50 escolas nos últimos 2 anos, fechou quase 600 turmas, quase todos os cursos profissionalizantes, então isso tem excluído os jovens num estado que nós temos cerca de 60 mil jovens entre 4 e 17 anos, que é a idade escolar fora da escola, e mais de 200 mil jovens que não concluíram o ensino médio entre 18 e 29 anos também fora da escola. Então, assim, o mesmo governo tentando, né, de todas as formas ali me imobilizar, me impedir que meu trabalho continue e isso só me dá mais gás e vontade de continuar aquilo que é o meu propósito. Então, deputado, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela entrevista. E o programa Com a Palavra de hoje, com o deputado Sérgio Majestic, fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.